Olá, gente linda, boa tarde. A live hoje da ajuda psicológica. Sejam todos bem-vindos. E tá chegando o Dia das Mães, momento que as pessoas que têm seus entes queridos, né? Sua mãe não se encontra mais. Leite de tinta de caneta aqui. Não se encontra mais no nosso meio, faleceu. Filhos que não conheceram sua mãe. Mães que não conheceram seus filhos, que perderam tanto em aborto provocado ou aborto natural, ou que morreram, né, não era para nascer. Se tivesse, teria nascido. Mães que não conseguiram até hoje ter seus filhos, tentam de todas as maneiras, não conseguiram engravidar. Sejam bem-vindos, Pedro, Carlos. Mãe que está ausente, que abandona os filhos, que os filhos se sentem ali rejeitados, que os filhos sofrem por não ter conhecido sua mãe. E é uma época de grande dor, por sentir saudades. E agora faço como quando eu não tenho aquela pessoa que eu gostaria? Como eu nunca conheci, não tive, posso não ter. E aqueles que têm, aquelas pessoas que têm, e não dá importância. É bíblico. Honrai teu pai e tua mãe, para que não sejas castigado. Que a família é a nossa base, mas mesmo que nós não temos aquela base, temos a nossa própria base. Mas temos a estrutura de ter a criação. E achamos que não temos os maus tratos que sentimos, né? A forma que fomos criados, que a nossa mãe criou. É a forma que eu estou criando meus filhos, é o que eu gostaria de dar para os meus filhos, é o que eu estou dando para os meus filhos. Mas eu me tornei o que sou hoje devido à minha criação, senão quem eu seria? Se eu não aceito a minha história de vida, vai ter conflito. Aceitar é ressignificar aquilo que dói, que eu nunca gostaria. Aceitar é entender que tinha que ter passado por tudo isso. Aceitar não quer dizer que eu entendo, mas eu vou ter uma visão ampla que o que aconteceu na minha vida não foi culpa minha. Aconteceu porque foi também as escolhas do outro. Não foi só a minha escolha. Mas tem coisas que, igual a nossa vida, ao nosso destino que nos leva hoje, foi atitudes nossas, decisões nossas,
e do outro que nos levou aonde estamos agora. Os pais mudam de lugar, a mãe solteira engravida e não tem como cuidar do filho, deixa para a avó, deixa para a comadre, ou deixa numa portinha de um orfanato. É uma forma de cuidar aquilo ali. Quer dizer, como é que eu posso cuidar de uma pessoa se eu não consigo cuidar de mim? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. A ajuda psicológica é para estruturar você hoje pelo próximo Dia das Mães, que o Dia das Mães é todos os dias. A gente tem que aprender. E essa forma de estruturar, de entender a nossa mente, estruturar o meu próprio ser para entender essa rejeição, para entender ali que foi abandono, para entender que foi amor, para entender que poderia ser diferente, porque a pessoa que abre mão daquele serzinho que é seu é uma forma de amar, tanto que sacrifica o próprio amor para ajudar o outro. E a pessoa acha que não foi amada, que foi largado, que foi criado ali, que não teve amor de mãe. Tem tantas mães que não buscam os filhos por achar que não é merecedora do filho, por ter vergonha, por não saber lidar, ou por achar que não posso mais trazer porque minha mãe, aquela pessoa já pegou amor e eu tô tirando dela. A mãe nunca conta para os filhos o que passou. A mãe nunca conta para os filhos tudo que aconteceu, toda a história de vida, todo o processo da gravidez, da vida, do que levou, mesmo aquelas mães com dinheiro, mesmo aquelas mães independentes. Nunca. Que tem os segredos da família. O meu livro de Relação Pais e Filhos, ele fala das questões dos segredos, do porquê que os pais fazem o que fazem, porque os filhos também fazem o que fazem. É uma forma de estruturar. E os segredos, muitas vezes a mãe engravidou de um homem casado, a mãe foi ameaçada para abortar, a mãe foi ameaçada para dar. Você sabe as histórias que os pais obrigavam os filhos a dar aos netos, não aceitavam, principalmente que não viesse, era vergonhoso e continua sendo. Quantas mães morreram pelos filhos, morrem pelos filhos, mesmo os filhos ausentes, busca incessantemente pelos filhos e não acham. Tantas mães sacrificam aí o tempo todo pelos filhos, para os filhos não irem para o mau caminho, não ser usuário de droga, ter uma boa profissão, para os filhos sempre ter os melhor coisa. Tanta mãe que não dá nada material, mas dá apoio psicológico. Oi, Rafaela, é humanista, não é TCC, é abordagem humanista, Carl Rocha, centrada na pessoa. Então, tanta pessoa que precisa de acolhimento, precisa
Só mudar a forma de como se vê e como vê a vida, para ressignificar. Porque se eu não ressignifico a minha história de vida, eu vou achar que fui abandonada, fui rejeitada, que minha mãe não me ama, minha mãe me odeia. E tem mãe que ela mostra um ódio imenso, que tem inveja quando os filhos crescem, façam as coisas, porque a mesma mãe que faz de tudo para os filhos ter uma certa profissão, porque ela não teve, que realize os sonhos dela. Tem mãe também que não aceita os filhos crescer, prosperarem, porque ela não teve. Esquecemos que envolvemos com um ser humano. Não é porque é mãe que não tem amor, ódio, inveja, tem tudo, todas as emoções, todos os sentimentos. É ser humano. O que diferencia é o grau de evolução, de compreensão e mudando aquela mentalidade. Quando passa a mudar essa mentalidade, eu passo a modificar as coisas, a ver as coisas diferentes, né? Porque comportamento igual, o resultado é igual. Se eu não mudo, como é que as coisas vão ser vistas diferente? Como é que as coisas vão acontecer diferente? E muitas vezes eu critico a minha mãe, estou fazendo igualzinho. E nem percebe. Então, faz igualzinho. Presta atenção na sua vida. Se você não está repetindo a história da sua mãe, mesmo a mãe que nunca viu, mesmo a mãe biológica que hoje vocês foram adotadas. Então, copia a mãe biológica, a mãe que foi adotada. Por quê? Independente se eu não conheço a minha mãe, o DNA está aqui. Toda a história de vida, toda a ancestralidade da parte materna está aqui com carrego. Eu carrego tudo, toda essa bagagem genética. Então eu passo a ser. Nem conheço minha mãe, nunca vi, mas eu sou igualzinha. Basta você querer saber quem é a sua mãe, se você nunca conheceu. É só você se olhar no espelho. Você vai ver um pedacinho dela em você. Vai ver ela em você, às vezes cópia fiel, atitude, sentimento, né? Muitas coisas. É como se fosse uma cópia. Então a nossa mãe, muitas vezes, quando eu vejo, será que sou eu? Aquilo que eu repudiava, aquilo que eu tanto criticava na minha mãe, estou igualzinho. Mas só que minha mãe quer que crie. Eu sou perfeita, sou maravilhoso, não tenho nada. Então, como é a minha relação com a minha mãe? Como eu gostaria de ter a relação com a minha mãe? Eu não tenho porquê. Eu espero perfeição da minha mãe e eu não estou sendo. Não estou entendendo, não estou olhando pelo lado da perfeição. É ser humano, mãe, não é Maria, mãe de Jesus. Mãe é um ser humano, uma pecadora. E eu preciso amar minha mãe. Se eu não amo a minha mãe, é como se a vida não tivesse sentido, fica faltando, tá vazio. Eu não amo a mim mesmo. Eu fui estruturada, alimentado pelo um cordão umbilical.
Não tive contato, temos dentro de um líquido amniótico, sem contato com a mãe, só alimentado pelo cordão. Quando nasce, corta, não pertenço mais à minha mãe. É como se ele fosse usada para que eu viesse para o mundo cumprir a minha missão de vida. Mas eu quero a minha mãe. Os golfinhos, aqueles que vivem no... Não, golfinho não. É o que vive no Alasca, aqueles leão marinho, não. Nossa, esqueci. As mães cuidam deles, alimenta e depois vai embora. Deixa eles sozinhos. Nem olha para trás. E eles vão fumar, vão para comer, uns se perdem, outros conseguem, ficam os grupinhos dos pequenininhos, tudo vão fumar, vão aprender. E elas vão embora, não olham para trás. E o ser humano é aquela dependência o tempo todo. Não anda com seus próprios pés, não procura a sua própria casa. Fica como se fosse obrigação da mãe ali, tá? 24 horas com o filho. Então, como é a relação de sua mãe agora, neste momento? Como está o dia a dia com a sua mãe? Se você não expressar seus sentimentos, não se colocar no lugar do outro, não vê-la com seus próprios olhos, eu só vou ver o lado ruim da minha mãe e o lado bom. Se não tem afinidades, busque ter. Se eu não consigo me amar, consiga amar. Se não perdoa a sua mãe, vai penar ainda um bocado. O perdão não isenta o outro da culpa, mas nos liberta. Minha mãe é ser humano. Quer dizer, se eu não perdoo minha mãe, eu gostaria de ser perdoado. Podem fazer perguntas, vocês querem entrar, pode fazer pergunta. Estou aqui para responder, fique à vontade. Se tem alguma pergunta, pode fazer. Ou então vocês podem fazer lá em inbox, vocês podem fazer as perguntas. Que a live de autoajuda e hoje está referente à proximidade do Dia das Mães. Ao aprender a amar, ajudando a vocês a perdoar, a se perdoar e perdoar a sua mãe. E amar mais ainda se já ama. E se eu não a ama, aprender a amar. Como eu vou aprender a amar uma pessoa que me abandonou? Como eu vou aprender a amar uma pessoa que me maltratou? Como eu vou aprender a amar uma pessoa que não é digna de ser chamada de mãe? Como eu não vou amar uma pessoa que me deu a vida? Se eu não tenho uma vida que eu gostaria, o problema não é da minha mãe, é meu. Eu culpo a minha mãe ou eu agradeço pelo que eu me tornei? Você é o que é hoje devido à história de vida que tem, senão quem você seria? Se não está satisfeita com a vida que tem, faça uma nova, reveja seus conceitos, reveja e mude. Mas não culpe a sua mãe pela vida que tem, pela aparência que tem, pelos traumas que tem, pela deficiência que tem. Você veio porque tinha que vir, senão não teria nascido, não teria vivido, não teria chegado onde chegou. Isso, seu potencial é seu, é inato, uma parte inata, outra aprendizada ali criada.
É a sua vida, a sua estrutura, a sua bagagem é uma parte, é ali da sua mãe. Como eu falei antes, mesmo que não tenha conhecido. Tá ali, ó. Dentro do seu próprio ser. Para aprender a amar sua mãe, precisa ressignificar aquilo que te causa dor. Sinta. Quem tem filhos e não tem o convívio com a mãe, não teve, nunca teve, é adotivo. É como se sua mãe sentiu você igual você sentiu seus filhos. Sua mãe te amou, sua mãe se preocupou, sua mãe continua te amando por toda a eternidade, mesmo que você nunca mais a veja. Ela está cuidando de você o tempo todo. Ela abriu mão de você para você ser feliz, porque ela achava que ela não ia conseguir te fazer feliz. Ela não te matou, ela poderia te matar. E mesmo aquela mãe que mata o filho, é porque ela está deduzindo que essa criança vai sofrer, que essa criança não vai ser cuidada como ela deveria, que ela não tem condições de criar essa criança como essa criança merece. O desespero leva a atitudes insanas, não é isso mesmo? Quanto desespero já passamos e cometemos tanto erros? Então, o desespero nos leva a atitudes insanas. Perdoe a sua mãe. Feche os olhos. Sinta. Lembre de como você era. Lá no útero materno, seu processo, visualize, sinta. Você vai sentir a sua mãe. Deixa a mente te levar naquela idade, 2, 3 anos, 7, como era o convívio com sua mãe. E aqui não teve convívio com a mãe, ou que morreu, ou que foi retirada, adotada. Regrida ao útero materno, que quando você for mãe, você vai saber. E mesmo sem precisar ser mãe, você vai saber. Você sabe o processo de uma gestação? Quem é que não sabe? Quem é que não passa tudo que passa no processo de gestação? Mesmo que nunca gerou, nunca gestou. Mas a pessoa sabe como é um processo de gestação, né? E não se coloca no lugar do outro por quê? Pelo egoísmo, não deixa, né? Quer dizer que você acha que é quem? Vai julgar o outro, sentenciar o outro, condenar o outro. Não. Então, procure amar, reflita, acalme, tire um momento para você refletir sua história de vida, a perdoar seus ancestrais, suas ancestralidade toda, para se libertar, para poder caminhar. As feridas sangram e as cicatrizes contam história. Então, vírgula na sua história de vida e faça uma nova história com o final que você queira dar. Ame a sua mãe, porque ela te deu a vida. Como eu falei antes, você gostando
ou não da vida que tem. Que tem a vida que tem não é problema da sua mãe, é problema seu. É seu problema. Se não está satisfatório, mude. Se arrepende por não ter falado algo, não ter ouvido algo, fale agora. Escreva uma carta, mentalize, converse mentalmente com sua mãe. Porque somos espíritos, né? Não somos feitos da ciência, né? Somos filhos de um ser maior. E ali, fale tudo aquilo que você quer falar para sua mãe. E sinta o que vai ouvir. Acalma seu coração, ou à noite, ou de manhã, no momento que você esteja ali, nessa conexão, nessa reflexão com você, referente à sua mãe. E vai estar ali, grudadinho na sua mãe. Faça as pazes com sua mãe, sem precisar tocá-la. Como bater sem tocar os dedos. Então, ame sem tocá-la. O amor é a alma, é o que você emana para o outro. Então, para você conseguir se amar e amar o outro, os seus filhos, você precisa se amar e amar a sua mãe. Para quebrar essa crença, quebrar, como diz no Velho Testamento, as maldições. Se eu não amo, se eu não honro meu pai e minha mãe, é como a vida é amaldiçoada. Porque a maldição não é coisas ruins assim. É a forma que aquilo vai ficar remoendo, né? A maldição, igual o inferno, é o estado de consciência. A maldição é o estado da minha consciência que vai cobrar, vai ficar ali, ó, remoendo, remoendo, remoendo. Quando eu perdoo, quando eu compreendo, eu liberto, eu quebro a maldição. Então, o amor quebra a maldição. Então, quebre essa maldição na sua vida, amando. Beijo no coração. Muito obrigada.